Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse evangelho que tem o objetivo sempre apontar para Jesus e cada vez mais levar a palavra do evangelho à frente. Se inscreva no canal, siga a gente no Spotify também, curta, compartilha, comenta, agradeço demais. E hoje, esse episódio de hoje está saindo quarta-feira, quentinho no forno, a gente vai seguir o estudo de Marcos e vamos fazer Marcos 11. Então a gente já vem ali de uma boa andada, né? Então, para finalizar Marcos, e ali o objetivo, depois a gente vai começar o Evangelho de Mateus. Então, espero que vocês estejam gostando, estejam empolgados. Vamos seguir agora com Marcos, e sempre aquele plano de fundo, né? O Evangelho de Marcos traz uma visão de Jesus como um servo sofredor, traz uma visão de um Jesus que está sempre fazendo ações, milagres, e parece que não tem tempo para parar, né? Parece que está correndo, mas não. Porque servo só tem o objetivo de ações, né? Nesse processo. E também quer trazer Jesus como um professor e também como uma esperança, como filho do homem e como um filho de Deus. E aqui é muito legal que Marcos está trazendo para um público. Ele está trazendo para os gentios de Roma, que estão passando por um momento de perseguição, por isso que ele quer trazer Jesus como um servo sofredor, que para trazer esperança para esse pessoal. E a gente aprende muito com esse processo. Então, espero que vocês estejam gostando. Vou ler aqui, vou começar com Marcos 11. Lembrando que ali, Marcos 10, a gente encerrou com o cego Bartimeu, que era um cego que é engraçado, mas ele via Jesus, além dos discípulos, como o filho de Davi ali, como o próprio Messias. E os discípulos tinham dificuldade de enxergar Jesus como tal. E aqui é interessante que a gente vai começar Marcos 11 e provavelmente já vamos dar a entrada já no processo final ali de Jesus, de crucificação e ressurreição. Ali é a última semaninha ali de Jesus, e Jesus já faz várias coisas com os fariseus, com autoridade, e a gente vai aprender aqui com todo o processo. Então, a Bíblia minha na tradução NVI, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela aí em Marcos 11, vamos estar lendo junto, leva seu caderno, de novo, trouxe alguma coisa, entendeu alguma coisa, aprofundou? Comenta aqui, que a gente consegue um pouco que eu sei, com um pouco que você sabe, e vira um pouco que sabemos, e isso se torna o evangelho como um todo. Então vamos lá, minha tradução NVI, eu vou estar lendo em blocos, né? Como sempre eu falo para vocês, vou estar lendo ali cada bloquinho, vou estar trazendo ali um entendimento que eu sei, e aí a gente vai conversando e vamos entendendo. Então, vou ler do Marcos 11, do versículo 1 ao 11, tá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que estão adiante de vocês. Logo entrarão e encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo lhe devolverá. E eles foram a encontrar um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. Muitos entenderam seus mantos pelo caminho, outros pararam ramos que haviam cortados. Os que iam adiante dele o seguiam e gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então aqui, a gente já tem o famoso, vamos falar assim, domingo de Ramos, né? Mas a gente não, aqui a Bíblia não fala que é domingo, mas olha que legal. Quando o Jesus tem a entrada ali triunfal dentro do processo, aqui meu subtítulo é isso, Jesus ele perde um jumentinho. Aí você fala assim, mas o que é um jumentinho? Quando os reis na época iam para a batalha, eles iam com cavalos, porque cavalo demonstrava a guerra. E quando eles iam fazer conciliações, eles iam com jumentos. Interessante, né? Porque o jumento representava paz. Então, quando ele vem em cima do jumentinho, ele quer dizer que ele é um rei da paz. E aqui que está o grande esquema. Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele era humilde e ao mesmo tempo ele tinha majestade.
E isso é lindo de se ver, a humildade de Jesus, né? Porque lembra que a gente falou, e tem o vídeo aqui do Interbíblico, não perca. Ali a gente traz essa visão, porque os judeus, eles sofreram muito na mão de vários dos gregos e de várias opressões. E sempre teve um libertador que sempre foi um líder guerrilheiro. Então a gente tinha ali, no caso do Interbíblico, Macabeu, que ele foi lá e trouxe a paz e tudo mais. Davi, uma ideia de guerra. E Jesus, ele traz uma proposta diferente. Não que Jesus não veio para a guerra, mas ele veio para destruir o mal do mundo, o pecado. Ele não veio só para destruir o imperador. E eles estavam pensando que era para trazer. Tanto que Hosana significa salve, né? Tipo, nos salva, Jesus, nos salva dessa opressão, nos salva desse mundo que a gente está vivendo agora. E aí Jesus vai, e aí eles falam assim, ele vai direto no imperador, já vai resolver a parada. O que acontece? Jesus vai pro templo. E ali já temos uma mensagem, que é o bloco de baixo ali. O que acontece? Jesus vê, e ele vai ficar em Betânia ali, dando um processo para ele, depois no outro dia, ele ter esse contato com o templo, e resolver o templo, e fomos seguir, porque vai ter uma mensagem poderosa. Então aqui Jesus está trazendo um exemplo de humildade, porque eles pensavam que ele ia pensar com um cavalo, com espada, com todo o poder, e Jesus traz como um símbolo de paz, um símbolo de reconciliação, um símbolo de, cara, vamos um processo. E aqui traz uma ideia, né? E a gente tem a profecia de Zacarias 9:9. Eis que vem em ti o teu rei, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento. Então, cara, Jesus é fantástico, ele é humilde, ele quebra toda a perspectiva, todo o processo que os judeus tinham de um líder que vai vir matar e dar liberdade do jeito que a gente quer, né? E Jesus traz uma outra chave muito legal, que é a humildade e serviço. Então, tipo, a gente tem que ter esse coração humilde, a gente tem que realmente entender todos os processos. E aí a gente vai dar sequência, eu vou ler do 12 ao 19. Só que aqui tem um pontinho especial, porque eu vou dar uma parada na hora que eu chegar. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era um tempo de figos. Então ele disse, ninguém mais coma desse seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Ponto. Esse ponto que eu ia falar, vai ter uma explicação mais pra frente, mas tem já a resposta aqui embaixo, porque Jesus trouxe esse entendimento. Vou seguir. 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E aqui, por que eu parei com esse parênteses? Quando Jesus vai até a figueira e ela está com folhas, e a gente, quando eu tive que dar uma aprofundada aqui, quando a figueira apresenta folhas, ela já está com seus frutos. E então, tipo assim, a figueira ela tem um processo diferente, né? Ela fica toda seca quando ela não tem frutos e depois ela mostra frutos. E a figueira, elas sempre apontam no Antigo Testamento para Israel, o povo de Deus, né? Então ela traz a ideia do símbolo de Israel dentro disso. E aí Jesus estava indo, né, para Jerusalém, então está aproximando dentro desse processo da crucificação, todo o objetivo final da história, do plano de Deus ali, lógico que a gente vive até hoje, até que ele volte. E aqui que traz o ponto. A figueira parecia que tinha frutos, mas não tinha. Muitas vezes a gente pode parecer que a gente tem algo, mas a gente só tá com a casca de fora bem feita, a casca interna totalmente corrompida. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente pensa, na forma de agir, porque a gente precisa trazer frutos. Jesus espera frutos da gente, né? Jesus espera entregas de nós. Não com a ideia de dizer, cara, esse vai pro céu, esse não vai, mas se você tem uma fé, se você entende o evangelho, se você se aproxima, isso vai gerar frutos, independente. Não tem como uma árvore, por exemplo, ela é uma laranjeira, ela dá um fruto diferente de laranja, então você espera a laranja. E aí você tem algo fingido. Por quê? Quando Jesus vai até o templo, e aqui que está o ponto-chave, o templo parecia um templo de oração,
mas só parecia. Não tinha fruto de Cristo ali. Por quê? Quando os gambistas estavam ali, os vendedores, eles eram facilitadores. Porque naquela época tinham sacrifícios, né, no templo, né? E aí, em vez do cara ir com a ovelhinha de até onde ele estava até chegar ali, compra comigo, você sofre menos, compra aqui agora, já faz sacrifício, e eu estou facilitando a sua vida. Então, quantas vezes a gente tenta buscar atalhos ou facilitadores na nossa vida? E esse é o perigo, né? A gente não pode buscar ali um facilitador. E aqui que a mensagem que eu quis dizer. Jesus está confrontando o templo. Por quê? A mudança começa dentro da igreja. Se a igreja ela é coerente, ela começa a impactar a cidade. Esse é o detalhe. O reino que Deus está trazendo é essa mensagem. Preciso corrigir os templos. Depois dos templos a gente corrige toda a cidade. Por quê? A gente precisa se corrigir, ter o templo nosso corrigido, ter uma mensagem bíblica, ter um afiamento melhor. Porque o pessoal vai sair daquele templo e vai levar a palavra de Deus para fora. Então que a gente possa entender e a gente possa viver esse evangelho de fato. Quando Jesus confronta esse templo, ele está confrontando ali essa figueira que eles estavam fazendo. Parecia que era um tempo de oração, mas não era, não entregava frutos. E é aqui que a gente vai dar sequência do 20 ao 26. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste. Secou. Respondeu Jesus: Tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, o diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, crerem que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celeste lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E aqui que é o ponto chave, né? E aqui que eu queria trazer. Ali, aquela figueira que Jesus falou ela se secou. E aqui traz Jesus um exemplo prático de oração. Tenham fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, se você acreditar em Deus, e se alguém lhe assegurar que alguém disser que esse monte você acreditar em Deus, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creem que já receberam, e assim lhes será. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Essa frase aqui, eu queria ressaltar porque, se a gente usar como um versículo isolado, a gente fala assim, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, então, cara, eu creio que eu vou receber, sei lá, uma Ferrari. Eu creio, Deus. Eu creio, eu vou orar e vou receber. Se for o propósito de Deus, Ele vai te dar. Mas se não for, não vai te dar. Por quê? A gente tem uma chave antes. Tenha fé em Deus. Então, quando você tenha fé em Deus, você se conecta ao Senhor. O que acontece? Você vai orar aquilo que você, em intimidade com Deus, entende. E aí, Deus vai receber aquilo porque Deus já vai te entregar o plano, vai te entregar, Ele talvez não vai te explicar o processo, mas Ele vai te dar as chaves e você vai orar para você cada vez mais se aperfeiçoar. Muitas vezes a gente ora e às vezes a gente recebe não de Deus. E tá tudo bem, porque esse é o problema. Às vezes um versículo isolado a gente começa a falar que tudo que eu orar vai acontecer, tudo que eu pedir, aquele evangelho, que eles falam no evangelho da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas não necessariamente Ele não vai te dar o que você quiser, Ele vai dar o que Ele quer. E a partir do momento que você tem fé, que seria crer em Deus, você tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele, as suas orações também são voltadas ao Evangelho. As suas orações também são coisas que você está alinhado com o seu coração em Deus. Você não vai pedir nada diferente do que você realmente pede. E aqui que está o ponto. Jesus nos incentiva a cada vez mais trabalhar o perdão. Perdoar não é fácil? Logicamente não é fácil, mas Ele incentiva. Por quê? Antes de você perdoar alguém, você tem que parar para pensar e falar assim, cara, Deus me perdoou. Eu preciso perdoar esse cara, porque eu também não sou bom. Eu também não sou uma pessoa honesta, também não sou a melhor pessoa do mundo. Então que a gente possa trabalhar o perdão. Doloroso? É horrível, é doloroso você perdoar. Às vezes você está ressentido, mas o Evangelho nos fala, perdoe. Ele não coloca condição, perdoe. E isso tem que ser trabalhado cada dia mais no nosso coração.
E aqui começa Jesus a mexer com toda a autoridade ali, e eles começam a se incomodar cada vez mais. Por quê? Do 27 ao 33, eu acho fantástico, é o seguinte: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes e sacerdotes do mestre da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhe farei uma pergunta, responda-me, e eu lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. E discutiam entre si e dissermos: dos céus. Ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam que o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo tais coisas. Cara, Jesus, ele dá uma aula de posicionamento. Muitas vezes a gente tem dificuldade no meio cristão de posicionar. E às vezes as pessoas, elas querem que a gente se posicione, e dependendo das situações, tomar cuidado, porque às vezes é uma armadilha, né? Muitas vezes Jesus aqui no capítulo 12, a gente vai ter algumas situações, tudo era uma armadilha ali para pegar Jesus, dependendo se ele respondesse sim ou não. E aqui Jesus, ele foi confrontado. E olha que humildade, de novo. Em vez de Jesus falar assim: cara, eu tenho a autoridade do meu Pai, eu tenho a autoridade de Deus para isso. Não, Jesus, ele devolve a pergunta para eles, porque eles já vêm na maldade, né? Eles já vêm na intenção de ferir Jesus, né? Já vêm na intenção de prejudicar a imagem de Jesus. E aí Jesus, ele é muito inteligente, ele devolve o posicionamento dele com uma outra pergunta. Jesus sabia posicionar. E nós, como cristãos, a gente tem que aprender com Jesus como se posicionar. Às vezes as pessoas querem a nossa resposta, mas às vezes as pessoas não querem a nossa resposta, eles querem que o nosso posicionamento nos fira. Então Jesus, ele devolve com uma pergunta. Que fantástico! E olha que essa pergunta, ele devolve simplesmente assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Por quê? O que acontece? Quando Jesus começa o ministério dele, qual que foi o primeiro processo que Jesus fez? Passou pelo batismo de João Batista. Jesus, ele passou como um exemplo, mas ele faz essa pergunta para esse público, né, para esses mestres da lei. Por quê? Se eles falassem que era dos homens, a multidão ia ferir ele. Só que se eles falassem que era de Deus, então o batismo era a autoridade que Jesus tinha em cima do evangelho. E aí eles preferem responder que não sabem. E por isso Jesus fala para eles que também não vai dizer. Porque ele sabia que a intenção do coração deles era ferir. E aí Jesus também devolve o dilema para eles. Fala assim: cara, e aí, João Batista? Se for por homens, todo mundo que ele batizou, vocês estão invalidando. Se for por Deus, vocês estão invalidando o que eu estou querendo dizer. E aí começou o dilema da tradição, do processo, porque eles precisavam ter alguma coisa pro tato. Infelizmente, eles não tinham. E Jesus trabalhou muito bem isso. E aqui a gente finaliza o Marcos 11. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se aprofundado cada vez mais. Mas o objetivo aqui principal que eu amei é esse que eu queria guardar no coração de vocês. Saiba se posicionar nos ambientes que você está. Saiba realmente entender a forma de dizer do Evangelho. Logicamente, às vezes você vai ter que ser um pouco mais enérgico, às vezes você vai ter que ser um pouco mais forte. Às vezes não, às vezes na sua calmaria, o seu amor também traz posicionamento, e às vezes o exemplo fala muito mais alto que qualquer outra situação. Às vezes não, às vezes você precisa fazer uma pergunta, porque a pergunta faz a pessoa olhar para dentro e também se transformar. Então temos ali várias vertentes, e orar a Deus para o Espírito Santo te guiar e você trazer. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, curta. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, e principalmente se quiser seguir no Spotify, também estiver nos ouvindo aí, a gente fica muito agraciado. Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que o Marcos 11 tenha sido poderoso na sua vida. Se você quiser que eu colocar algum comentário, algum aprofundamento bíblico, tamo aí. Se você quiser dar um feedback, também tamo aí. E que Deus abençoe, e obrigado por esse episódio, e amém.